Olá, seja bem-vindo a este vídeo, a este estudo bíblico, e eu quero começar te fazendo uma pergunta. Você está envolvida com o trabalho de assistência social na sua igreja? Seja apoiando, seja liderando, ou você não faz nada, não está envolvido de forma alguma? Aliás, você acha que assistência social é um papel da igreja? A igreja deve realizar essa tarefa, essa função? Se ela deve, como ela deve se envolver com isso? Como você deve estar envolvido? Eu queria começar primeiro definindo alguns termos, ou definindo o que significa assistência social. O conceito secular que você encontra facilmente na internet, nos livros, é o seguinte: a sociedade vê o serviço social como aquilo que envolve planejar, colocar em prática e acompanhar projetos sociais que visam resolução de situações desfavoráveis aos grupos mais frágeis da sociedade. Essas situações de desfavorecimento podem estar relacionadas a fatores como educação, saúde, alimentação, ambiente doméstico, o ambiente escolar, comunitário, laboral ou penitenciário, etc. Essas deficiências, esse desfavorecimento pode afetar tanto adultos quanto jovens e crianças. Na nossa Igreja Batista Fonte, nós temos uma definição e temos um ministério de promoção social. A missão desse ministério, de maneira bem resumida, é a seguinte: é ensinar e motivar a igreja a detectar e socorrer grupos carentes da nossa sociedade e da nossa comunidade local, promovendo-os na área social, física e espiritual. Portanto, nós temos algum entendimento melhor do que nós estamos falando aqui. A passagem em foco nesse vídeo é Atos, o livro de Atos, o capítulo 6, o versículo 1 até o versículo 7. Nessa passagem nós percebemos que o trabalho de prestar socorro aos necessitados já era algo essencial na vida da igreja desde o seu início. A igreja de Jesus Cristo, desde o começo, se preocupou em socorrer os necessitados, especialmente com cuidado interno. O que eu quero dizer com cuidado interno? O cuidado aos membros da igreja. Então, na igreja original, chamada primitiva, havia, o versículo 1 diz, distribuição diária de alimento. Ao olhar para essa passagem que fala sobre essa distribuição diária de alimento, nós podemos tirar pelo menos 3 princípios preciosos para o trabalho de assistência ou promoção social da Igreja de Jesus Cristo. Vamos ver quais são? O primeiro princípio importantíssimo para o trabalho social da igreja é que ele precisa ser igualitário. Veja, o versículo 1 do capítulo 6 diz que naqueles dias de crescimento da igreja, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Os judeus helenistas da igreja, os judeus de fala grega, eram os judeus da diáspora, aqueles que haviam saído de Jerusalém e de repente estavam em outros lugares, e agora lugares eram de outras origens, né, geográficas, e estavam em Jerusalém, mas tinham essa origem gentílica, de certa forma. Eles estavam se queixando, e a ideia aqui do texto é que havia um descontentamento, uma reclamação mesmo, murmuração, porque as viúvas entre eles não estavam recebendo uma porção adequada de mantimentos, de alimento, daquilo que a igreja arrecadava e distribuía aos necessitados. Elas estavam sendo esquecidas, elas estavam sendo negligenciadas. As viúvas do grupo de fala hebraica, né, dos judeus efetivamente palestinos, estavam sendo privilegiadas nessa assistência. Talvez o fato daquele grupo de helenistas, né, terem assimilado aspectos da cultura grega fazia com que os judeus palestinos de fala hebraica desconfiassem um pouco deles, não olhassem com bons olhos e estavam dando preferência àqueles que eles achavam mais próximos de si.
Isso levou os apóstolos, o texto vai dizer isso, e toda a igreja a tomar uma providência para corrigir o problema. Por quê? Porque eles perceberam a importância de evitar que alguns fossem privilegiados enquanto outros fossem negligenciados. Então, eles vão designar aqui líderes, homens de bom testemunho, versículo 3, que vão cuidar dessa tarefa. Veja, essa é a primeira lição, o primeiro princípio que precisa nortear a igreja na sua prática de assistência social. O socorro prestado, seja aos membros da igreja, seja aos de fora, precisa ser justo e imparcial. Precisa atender a todos, sem distinção de pessoas. O apóstolo Paulo escreve aos Gálatas dizendo assim: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Agora veja, isso se aplica tanto ao socorro interno quanto ao externo. Não pode haver na igreja uma visão, uma ideia de grupos privilegiados a quem eles vão ajudar. E sim, a igreja deve fazer uma escolha sábia, criteriosa, debaixo da direção do Espírito Santo, a respeito de a quem a igreja vai socorrer. Essa escolha é muito abrangente, muito genérica e muito particularizada ao mesmo tempo. Cada igreja faz a sua definição. Mas ela envolve identificar as características internas da igreja, seus dons, talentos, possibilidades, potenciais, naquilo então em que ela pode efetivamente ajudar. Envolve a igreja olhar para as características externas, olhar para o seu entorno, para o seu bairro, para o seu mundo, para a sua cidade, ver quem está realmente necessitado ao redor. Então eu sei de igrejas que, seguindo essa linha, optam por socorrer travestis. Conheço igrejas que têm um trabalho de assistência a travestis em situação de desamparo social. Eu vejo igrejas que optam por abraçar usuários de crack, de droga, igrejas que socorrem refugiados, pessoas que deixam a sua vida, o seu país para trás e chegam numa outra localidade sem nada e precisam de ajuda. Igrejas que abraçam crianças em situação de risco e abandono e por aí vai. A questão é, muita atenção, a discriminação, o preconceito, de qualquer natureza, jamais deve ser o critério para uma igreja definir a quem deve socorrer. O socorro deve ser igualitário. Quando falamos sobre usuários de crack, travestis, pessoas presas em cadeias, naturalmente, às vezes sem pensar, surgem barreiras de preconceito. Isso não pode acontecer. Eu me lembro, como ilustração, há um tempo atrás, quando estava se ventilando a ideia de receber refugiados do Afeganistão aqui em Morungaba, no estado de São Paulo, no Brasil. As primeiras pessoas com quem eu falei na cidade, crentes, naturalmente, e eu não as culpo por isso, tiveram uma reação de espanto, de susto. Esse povo afegão, o que eles podem fazer? Será que vão vir homens-bomba aqui? E, enfim, há uma certa barreira natural que surge quando nós pensamos num grupo necessitado. Mas o projeto da Convenção Batista Brasileira aconteceu, a nossa Igreja Batista Fonte tem apoiado esse trabalho e algumas dessas pessoas que estavam com o pé atrás, digamos assim, estão efetivamente ajudando sem fazer discriminação e preconceito, estão entregando o seu tempo, seu dinheiro, seus recursos para ajudar e essa ajuda tem sido uma bênção. Atualmente existem 105 afegãos instalados aqui em Morungaba, recebendo ajuda das igrejas batistas brasileiras. Porque o trabalho de assistência social precisa ser igualitário, não pode haver discriminação de pessoas. O segundo princípio que deve nortear o trabalho social da igreja é tão importante quanto o primeiro, precisa ser coordenado por líderes qualificados. A tarefa de coordenar a distribuição de alimentos, algo aparentemente simples, né? Lá na igreja de Jerusalém, a Bíblia, numa versão mais antiga, diz servir as mesas, né? Lembrando que servir as mesas, como muitos batistas pensam de maneira equivocada,
Não significa preparar e servir a ceia no culto de domingo, não. Servir as mesas significa organizar a distribuição de alimentos. Não pode ser uma tarefa dada para qualquer pessoa. Versículo 3 diz assim: irmãos, os líderes da igreja estão falando isso. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa. Essa tarefa não pode ser passada a qualquer um. Há alguns princípios aqui. Primeiro, de preferência, a liderança dessa tarefa precisa ser pluralizada, não pode se concentrar numa pessoa. Um grupo de irmãos precisa estar à frente desse tipo de trabalho. Segundo, óbvio, essas pessoas têm que ser de dentro da igreja. Os apóstolos disseram, entre vocês. Veja, a igreja não pode ser guiada por uma pessoa de fora dela, muito menos por uma ideologia de fora dela, dos seus princípios doutrinários e ministeriais. Por quê? Porque a igreja é pautada por princípios e valores espirituais que estão na Bíblia e não na sabedoria e nas ciências humanas. O mundo pratica assistência social, o governo, as ONGs, respeitamos isso, incentivamos isso, não somos contra, mas nós não somos regidos pelos mesmos valores, princípios e propósitos. Isso também deve dizer algo para nós com relação a parcerias da igreja com ONGs de fora ou com o governo. Não há nenhuma proibição da igreja atuar em parceria com instituições da sociedade. Só que a partir do momento que uma instituição de fora da igreja, uma instituição parceira, exerce ingerência, interfere, determina, pauta os rumos da ação social da igreja, a igreja perdeu o seu foco. Por quê? Porque nós mantemos essa ideia de que a igreja tem valores do reino, a Bíblia chama de luz. A sociedade ainda vive nas trevas. Então essas duas coisas não vão se misturar numa boa. Então a igreja precisa manter o rumo de acordo com seus próprios valores e princípios. Um terceiro ensinamento sobre a qualificação de liderança é que essas pessoas que lideram a promoção social precisam ser pessoas de bom testemunho, disse os apóstolos, pessoas de confiança, pessoas que têm uma vida exemplar em todas as áreas, familiar, financeira, ética, social, no trabalho, pessoas respeitadas dentro da igreja e na sociedade. Sabe por quê? No reino espiritual, no reino de Cristo, cujo manual é a Bíblia Sagrada, todas as esferas de liderança se baseiam em que princípio básico? Que princípio fundamental? O princípio do exemplo. Então o pai de família, o professor na igreja, o pastor, o líder de ministério, precisa acima de tudo dar exemplo de bom caráter alinhado com o caráter de Cristo. Quem lidera é quem manda melhor? Não. Quem é mais eloquente? Não. Quem é mais influente, persuasivo? Não. O líder na igreja precisa ser, acima de tudo, um exemplo de vida com Cristo. E isso vale para quem lidera as ações de ação e promoção social. Os apóstolos disseram que esses líderes também têm que ser pessoas cheias do Espírito. Pessoas que demonstrassem uma vida guiada pelo Espírito. Pessoas que tenham uma sintonia com o Espírito Santo, que não estão seguindo os critérios da carne, mas os critérios do Espírito. Não são pessoas que estão dominadas pela natureza humana, que pensam de maneira humana, com valores, prioridades, opiniões humanos. Não, são pessoas com valores, prioridades, pensamento e opinião dirigidas pelo Espírito Santo, segundo a palavra de Deus. Pessoas cheias do Espírito Santo, que andam no Espírito. E em quinto lugar, pessoas cheias de sabedoria. Os 7 líderes deveriam ser cheios de sabedoria. O que significa isso? Significa ter bom senso, ter discernimento para liderar, tomar decisões, estabelecer o rumo, quais são as prioridades e por aí vai. Alguns exemplos práticos da necessidade desse discernimento. Por exemplo, o líder de promoção social, ele não pode ser só coração. Toma decisões pela emoção, pelo impulso, pela paixão e ignora o lado racional de analisar as coisas, de avaliar. E vice-versa, ele não pode ser apenas racional e ignorar o aspecto do coração, do sentimento, da empatia.
precisa saber identificar também quem realmente precisa de ajuda material e às vezes para quem uma ajuda material vai mais atrapalhar do que ajudar. Não é fácil ter esse discernimento na liderança de um ministério de promoção social. O meu ponto é o seguinte: se a igreja não designa pessoas qualificadas para coordenar a promoção social, é provável que ao invés de resolver problemas, ela vai ter problemas ainda maiores. Então, quem lidera promoção social na igreja? O critério não pode ser a formação profissional na área. É importante, mas não é isso que determina. Fulano de tal é formado em assistência social, vamos colocar ele para liderar a promoção social. Não necessariamente. É um jovem disposto, com a visão, está animado em fazer o trabalho social. Também não. É uma pessoa que tem muita dó e sofre porque as pessoas passam a necessidade, vamos colocar ela para liderar. Também não. Os critérios têm que ser esses critérios espirituais. Há uma pluralidade de líderes que sejam de dentro da igreja, que tenham bom testemunho, que estejam cheios de espírito e cheias de sabedoria. É muito bacana ver no versículo 6 que a igreja apresentou aos apóstolos 7 líderes com essas características. E o texto diz que eles oraram e lhes impuseram as mãos. Isso significa, num sentido simbólico, principalmente impor as mãos, uma afirmação. Vocês vão liderar isso. Um suporte. Estou impondo as mãos, eu estou lhe apoiando nisso, eu vou te ajudar nisso. Nós, apóstolos e igreja, vamos te apoiar e nos identificamos, e vocês estão identificados com esse ministério. Então a igreja, junto com os apóstolos, estava comprometida com o trabalho delegado, outorgado àqueles homens. Isso é muito bacana de perceber. Então estamos vendo princípios norteadores que devem dar o rumo para a igreja praticar a promoção social. O primeiro é que esse trabalho tem que ser igualitário, sem discriminação. O segundo é que esse trabalho tem que ser realizado por líderes qualificados de dentro da própria igreja. O terceiro e último princípio norteador é o seguinte: o ministério da palavra é prioridade. Ponto final. A prioridade da igreja é o cuidado espiritual do rebanho e não o cuidado material. E ampliando a ideia, a prioridade da igreja é o cuidado espiritual do mundo. A ajuda que a igreja leva ao mundo é o evangelho do reino que convida as pessoas ao arrependimento de pecados e à fé em Jesus Cristo, sejam elas ricas, sejam elas pobres. Isso fica evidente na postura que os apóstolos tiveram diante desse problema. Porque ainda que fosse urgente administrar, cuidar da assistência aos necessitados, os apóstolos não assumiram aquela tarefa. Aquela tarefa não poderia substituir de forma alguma o importante ministério de pregação e ensino da palavra de Deus. O versículo 2 diz assim, os apóstolos dizem isso: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir as mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens, e aí o versículo diz, passaremos a eles essa tarefa. E o versículo 4 diz, nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Em outras palavras, o que os apóstolos estão dizendo aqui? Nós que lideramos a igreja não devemos nos dedicar à distribuição de alimentos e abrir mão do ensino da palavra de Deus. O ensino da palavra de Deus é a nossa prioridade. Muitas igrejas têm dado importância equivocada, distorcida ao trabalho de assistência social, praticamente reduzindo a missão da igreja a dar assistência aos necessitados, aos pobres, aos marginalizados, etc., a fazer justiça social, a promover emprego, promover integração social, etc., a libertação das drogas e por aí vai. E acaba deixando de lado a pregação do evangelho para o mundo e o ensino da palavra para os crentes. Isso é um equívoco. Ao fazer isso, a igreja perde a essência do que é ser igreja de Jesus. Ainda que a fome física seja uma tragédia, e ela é, e a igreja tem que se preocupar com isso, veja, a fome e a subnutrição espiritual são ainda piores. E é para isso que a igreja está aqui no mundo. A igreja que não tem o ensino fiel da palavra, não tem o zelo pela oração,
ela vai cair em heresias, imoralidades, divisões, mundanismo, vai se tornar uma presa fácil de Satanás, uma amiga das coisas do mundo, vai perder a essência e a identidade. Ela pode estar fazendo um trabalho social gigantesco. Se ela perder sua essência de pregar o evangelho para o perdido e edificar o convertido através do ensino das Escrituras, ela vai se perder. E o Senhor Jesus Cristo não estará abençoando o seu trabalho. Veja, quando a igreja pratica a promoção social por si mesma, basicamente fazendo isso, ela não está cumprindo a grande comissão. Na realidade, a promoção social, e isso aqui é um assunto para uma outra discussão, né? Ela pode e deve estar vinculada à grande comissão, como uma parte da grande comissão, da grande tarefa evangelística, como uma ponte, talvez, evangelística, como uma oportunidade para a evangelização, ou como uma corroboração do evangelho sendo pregado, ou apenas como uma expressão prática de amor ao próximo. Mas ela é apenas parte do todo e não o todo em si mesmo. É muito bacana e gostoso perceber o final desse texto, versículo 7, vai dizer assim: com isso, com essa organização da ação social, os apóstolos priorizando o ensino da palavra, delegando líderes qualificados e fazendo com que o trabalho fosse um trabalho sem discriminação, um trabalho igualitário. O versículo 7 diz assim: assim a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém e também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Que nossas igrejas, que a sua igreja, a minha igreja, realize o trabalho de assistência social com zelo, com discernimento, cuidando de todos os necessitados que estiverem ao seu alcance, de dentro e de fora, de forma imparcial, sem discriminação, com liderança qualificada, mas acima de tudo, priorizando o santo ministério da pregação do Evangelho e da Palavra de Deus. E isso vai contribuir para a boa saúde da igreja e para o crescimento da igreja. Eu deixo algumas maneiras de usar esse ensino na sua vida. Talvez você seja, em primeiro lugar, alguém que está envolvido com promoção social na sua igreja. Seja liderando, seja apoiando. Minha palavra para você: prossiga. Isso é de Deus. Melhore o seu trabalho, melhore o seu envolvimento. Se você está à frente, faça cursos, se desenvolva, veja como melhorar, contagie mais pessoas e não pare de orar por esse trabalho. Segundo, você não está envolvido com um trabalho de promoção e assistência social? Envolva-se. Comece a orar, comece a clamar, comece a contribuir, ofereça ajuda prática, seja alguém voluntário, se disponha e se coloque à frente apoiando esse trabalho. Ou talvez a sua igreja não faça promoção social. Comece a orar pela sua igreja. Converse com os líderes de sua igreja. Talvez você mesmo ou outra pessoa que você possa indicar, que possa ser indicado, possa começar a fazer esse trabalho e você vai apoiar esse trabalho, porque de fato ele é um trabalho que precisa ser integrante da vida da Igreja de Jesus Cristo, o socorro aos pobres e necessitados. Queria terminar essa reflexão orando por você, por esse trabalho, que a Igreja de Jesus Cristo se envolva nesse tipo de ministério tão importante que Jesus colocou para ela. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por nos convidar a olhar para os pobres e que de fato façamos isso como Igreja do Senhor, à sua maneira, do seu jeito, motivados pelo teu Espírito, não fazendo distinção de pessoas, não tendo preconceito contra ninguém, mas que esse trabalho seja feito por líderes capacitados por ti e que de forma alguma o trabalho material e social substitua ou interfira no trabalho principal da igreja, que é a pregação do Evangelho, o discipulado, o ensino da Tua Palavra. Que nossas igrejas sempre tenham aqueles líderes que se afadigam, que se dedicam e se esforcem em pregar o Evangelho, ensinar a Palavra do Senhor ao povo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Toda quarta-feira nós publicamos uma reflexão baseada na Bíblia, seguindo uma série de leituras do Novo Testamento que estamos fazendo nesse ano.
Eu convido você na próxima quarta a acompanhar o próximo vídeo. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like no nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder para ajudar mais gente a entender a palavra de Deus. Fique com o Senhor e que Ele te abençoe. Tu és a luz que brilha sobre a escuridão. Tu és a paz que acalma todo coração. És o pão do faminto, a força do aflito. E nós somos teus pés e tuas mãos. Somos teu povo, a tua igreja. Tua luz brilha sobre nós. O mesmo corpo, um só Espírito. O Senhor e Rei, faça tua vontade.